Congresso, não? Ok, sejam bem-vindas. Também saudamos aos que nos assistem pela internet. Estejam conosco, é uma alegria também tê-los conosco. Nós temos o reverendo Juarez hoje pregando pela manhã em Piraí do Sul. Piraí do Sul, terra do seu avô. Itaciano era de Piraí. E à noite estará em Barra do Piraí. Hoje ele está com Piraí na sua agenda, né? Vem de lá e vai para o Rio de Janeiro, no aniversário das igrejas. Nós temos que anunciar o nosso almoço do dia 1º de julho. 1º de julho, aniversário da igreja, e nós teremos um almoço por adesão. Esse almoço custa R$30, só tem 250 vagas, e os diáconos estão com os ingressos ao almoço ali com eles. Vai ser uma confraternização maior. A nossa programação de aniversário da igreja está contida no nosso boletim. Já começamos no dia 27 com o encerramento dos núcleos familiares. No dia 30, um culto evangelístico, que é sábado às 19h30. E no dia 1º de julho, diferentemente da nossa programação, nós não teremos o culto das 9 horas, teremos um culto começando às 10 horas. E teremos outro culto às 19 horas com posse dos oficiais eleitos e mais a licenciatura do nosso acadêmico de teologia, o Arthur. Será esse dia dedicado e muito importante para atividades da igreja. Nós agora passaremos ao nosso auxílio litúrgico, que diz o Bom Pastor. O Bom Pastor, e o texto que devemos ler está em João 10, de 7 a 11, e a palavra de Deus nos diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Este é um momento de oração silenciosa. Esse é um momento que nós podemos estar entregando a Deus as nossas dificuldades, as nossas apreensões, as nossas ansiedades, e também agradecendo pelas alegrias, pelos momentos de louvor que tivemos durante a semana. Tenhamos, pois, esses momentos dedicados à nossa oração silenciosa. Fiquemos em pé. Querido Pai, nós estamos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Agradecer por todas as bênçãos recebidas, ó Pai, são inúmeras. Às vezes nós nem as percebemos. Agradecer pela Tua proteção, pela Tua guarda,
tua misericórdia, tua graça, tua bondade. Pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Tantas vezes nós agimos sem haver consultado a tua vontade. Por vezes nós negligenciamos e nós não agimos conforme o teu querer. Sê conosco, ó Pai. Nós queremos estar em perfeita comunhão contigo, andar nos teus caminhos, na tua luz, de forma permanente. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos viver na tua dependência santa. Queremos te pedir, ó Pai, pedir pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que já estão atingindo uma idade mais avançada, Alba Winter, Eunício Volaco, Maria Luísa Rocha Lima. Pedir por Henrique Guerra, Vitalino Máximo, Adalto Oliveira, Augusto Morato, irmãos nossos, ó Pai, estiveram por tanto tempo conosco aqui convivendo. Sê com eles, ó Pai, que eles possam contar com o teu consolo, com o teu conforto. Sê, ó Pai, com as pessoas que devem se submeter a procedimentos médicos nesta semana. Seu Ayrton, que ele possa estar entregue nas tuas mãos, que tudo possa ocorrer segundo o teu santo querer. Sê conosco neste dia, ó Pai. Nós queremos ter um dia inteiramente na tua presença, reconsagrar as nossas vidas, limpa a nossa alma, renova o nosso espírito, abre o nosso entendimento. Queremos estar contigo, sermos edificados por ti, ó Pai. Abençoa-nos, guarda-nos em teu amor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, que nos irmanou ao nos ensinar a orar dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode se sentar. Preparação agora para o momento de ofertório. Eu convido a igreja a abrir o livro de Filipenses, no capítulo 4, a leitura dos versículos de 10 a 13. Filipenses 4, versículos 10 a 13. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o momento em que nós apresentamos nossos dízimos e ofertas. Convido os senhores diáconos para o procedimento e convido a igreja a entoarmos o hino 163. Seja sempre assim, teu
Vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos e bendizemos, Pai, o teu santo nome, porque temos a oportunidade, Pai, de aqui estar ofertando nossos dízimos e ofertas para o serviço da sua igreja, para o serviço do teu reino, Pai. Abençoa a nossa igreja para que ela seja sábia e também saiba bem apresentar os resultados na aplicação dessas ofertas aqui colocadas, Pai. Abençoa as mãos daqueles que aqui ofertaram, bem como daqueles que, Senhor, ao longo de todo o mês, ofertam para o sustento da nossa igreja, a sua igreja, para que o teu reino se estabeleça mais e mais aqui na terra, Pai. Por isso, louvamos e bendizemos o teu santo nome por esse momento precioso em que podemos nos ofertar a Ti, Pai. Peço agora que o Senhor seja também abençoando a vida dos nossos pastores, o reverendo Carlos, que está lá no Egito, nas atividades próprias, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando ricamente esse período em que ele está lá, se alimentando e vivendo o testemunho vivo da sua obra na vida daquele povo lá distante, Pai, mas que a nossa igreja tenha orado incessantemente por aquela igreja no Egito, Pai. O Senhor esteja também acompanhando o reverendo Juarez, que hoje estará na região de Piraí do Sul, pregando, Senhor, a Tua Santa Palavra em celebrações de aniversário da igreja naquela região. A Tua boa mão esteja acompanhando e também inspirando ele na palavra e nas mensagens que irá levar aquelas congregações, nossos irmãos na fé, Pai. Também, Senhor, esteja ungindo a mente, o coração e os lábios do reverendo Luiz, que nos trará a mensagem nessa manhã, Pai. Mas antes de tudo isso, Pai, prepara nossas mentes, nossos corações, para que possamos aprender e o Senhor possa estar abrindo muito a nossa mente para que tudo aquilo que aqui for proferido, Pai, seja útil para o nosso proceder e para o nosso viver. É o que pedimos e agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. As crianças podem estar indo com o nosso irmão Toninho para o seu culto especial. Esta semana, a pastoral contida no boletim, elaborada pelo reverendo Juarez, nos reporta a Jeremias. Então, a nossa meditação desta manhã está fundamentada no livro de Jeremias, no capítulo 17, dos versos 5 a 8. Jeremias, profeta Jeremias. E a palavra de Deus nos diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos e do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta e pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha inundar as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos entender a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Poderíamos dar um tema para a mensagem: a solução eficaz dos problemas depende exclusivamente da confiança em Deus. O profeta Jeremias, um dos mais novos profetas, quem sabe o mais jovem profeta, e ele declara isso no início do seu livro. O profeta que deixou o maior escrito, depois dos Salmos, em número de palavras, o livro de maior quantidade de palavras na Bíblia. E Jeremias profetizou por 40 anos. Ele sobreviveu e esteve com 5 reis de Judá. Israel, o reino do norte, já havia
sido invadido, já havia sido transportado, já havia sido extinto por outras potências, e Judá tinha sobrevivido. Então, esses 40 anos, Jeremias profetizou. Jeremias teve o seu tema sempre como uma advertência. Ele advertiu ao povo de Judá da sua iniquidade, que esta iniquidade poderia trazer o castigo de Deus, mas também trouxe esperança. Ele pregou a nova aliança. A nova aliança está bem expressa no livro de Jeremias, dizendo: olha, tudo isso que vocês estão vendo vai passar. Os outros profetas diziam que o cativeiro ia demorar 2 anos, ele diz: não, demora 70 anos. E tudo que Jeremias predisse, previu, aconteceu. Aconteceu durante a vida dele, ou depois da vida dele, ou então ainda está para acontecer. Mas é um livro muito interessante. E aqui podemos lembrar até do profeta Jonas, porque Jonas foi a Nínive e pregou: olha, a iniquidade vai levar vocês para a destruição, Deus destruirá vocês. E houve um arrependimento tão grande em Nínive que Deus não destruiu Nínive. E o povo de Judá não queria ouvir Jeremias. Jeremias dizia as coisas certas. Ele até era mais ouvido pelos inimigos. Ele foi mais simpático ao povo que invadiu a Babilônia do que aos próprios compatriotas. Os compatriotas tinham ele longe, porque ele só pregava coisas difíceis, coisas terríveis. Eu tinha que deixar a minha vida, a minha iniquidade. Eu não queria me arrepender. A pregação dele era de arrependimento: arrependei-vos. E eles não se arrependeram. Acho muito atual Jeremias para os dias de hoje, quando nós vemos os noticiários aí, como é que nós estamos de corrupção, de escândalos, de mortes, esposa matando o marido, filho matando o pai, filha matando mãe, iniquidade, falta de amor, falta de Deus. E me parece que faltam profetas hoje. Os profetas agora, nossos profetas, parece que estão mais interessados em ter a simpatia dos ouvintes do que dizer coisas duras. Mas é importante que a gente tenha o Jeremias como um norte para nós, uma renovação, um arrependimento, uma verificação do que é que nós temos feito, ou às vezes do que nós não temos feito. Muitas coisas estão para se fazer ainda. Nós temos tanto que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e por vezes não estamos assim. Havia em Judá um movimento muito grande por segurança. País pequeno, rodeado por potências maiores, e ele então se debatia de um lado para o outro, esperando obter segurança. E foi nesta vez que o Zedequias errou a sua estratégia. O Egito havia ganho uma batalha da Babilônia, e Zedequias achou: é com o Egito que eu vou ficar. E ele fez aliança com o Egito, ele confiou no Egito. Babilônia vai, se reforça com mais soldados, com mais gente forçada, e vem e toma conta do Egito, derruba o Egito, vence o Egito. E aí, de carona, também venceu Judá. Foram 3 levas de pessoas de Judá para Babilônia. A primeira leva vai Daniel, na segunda leva vai Ezequiel. Mas a busca de segurança estava em homens, não estava em Deus. E aí vem a primeira, nosso texto vem dizendo que nós devemos ter a nossa confiança em Deus. Maldito o homem que confia no homem. É interessante porque esta expressão é sempre decorada por nós, e quando alguém nos decepciona, diz: maldito homem que confia no homem.
Mas não é bem essa confiança. A confiança que Jeremias queria dizer para nós é uma confiança de livramento. Só Deus pode nos dar o livramento eficaz. Mas Ele está conosco e Ele espera que nós também tenhamos fidelidade, como teve Jeremias. Jeremias foi fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Embora tenha sido perseguido, ameaçado de morte, há alguém, historiador, que diz que ele foi assassinado no Egito no final da sua vida, mas ele não deixou em nenhum momento de ser fiel à palavra de Deus e anunciá-la. Os problemas existem e afetam todas as pessoas. Para solucionarmos, buscamos a forma mais eficaz. O texto apresenta duas alternativas de confiança. O primeiro grupo de pessoas deposita a sua confiança no homem, ou deposita a sua confiança no homem ou em si mesmo. Tem pessoas, eu conheço alguns amigos que se bastam, eles acham que eles mesmos resolvem seus problemas. Eles trabalham, esse fruto do trabalho é o esforço deles próprios, eles não precisam de mais ninguém, eles se bastam. E por vezes nós pensamos que nós somos gente, pensamos que nós temos poder para todas as coisas. E o Pai do Céu nos mostra que nós não temos, que nós somos frágeis, nós somos carentes, nós somos limitados, nós não temos toda esta possibilidade, esse poder. Mas quando surgem problemas nas nossas vidas, nós achamos que podemos resolvê-los. E nós não vamos buscar ninguém mais. Nós vamos atrás da nossa esperteza, vamos atrás das nossas estratégias, vamos atrás das nossas influências, vamos procurar às vezes autoridades, políticos, vamos procurar pessoas mais poderosas, e nós vamos então confiar no homem para a nossa libertação, para a nossa solução dos nossos problemas. Deus afirma que o homem é limitado, egoísta, ambicioso, soberbo, pretensioso. E aí a vitória nossa, nós buscamos a vitória a qualquer preço, às vezes esmagando pessoas pelo caminho, sem dó nem piedade. O que importa é a vitória. Os meios, os fins justificam os meios, e é tão difícil isto porque não há amor nisso. Não há um acolhimento, não há mão estendida, não há um samaritano parando a sua trajetória de viagem para atender o necessitado. Nós não temos tempo para as pessoas porque nós precisamos da nossa vitória, nós precisamos perseguir conquistar as nossas coisas. Por isso o tempo hoje é um tempo limitadíssimo. Nós não temos tempo. Nós não dedicamos tempo nem para a leitura da palavra, nem para a nossa oração, nem para perguntar para o nosso vizinho se ele está precisando de alguma coisa, vamos que ele diga. E eu aí fico embaraçado, preciso atender. Mas esse tempo é um tempo de Deus. Às vezes as nossas moradoras dizem, mas o tempo está tão difícil, está tão ruim, está tão frio. Diz, não, o tempo sempre é bom, porque tempo é tempo dado por Deus. O clima, que às vezes é adverso, mas o tempo é bom. E esse tempo, como é que nós temos usado esse tempo? E nós esquecemos estas pessoas que depositam a confiança no homem, que Deus tem uma soberania imbatível, uma soberania absoluta. Ele sabe todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele está sobre tudo, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o nosso controle antes de nós nascermos, e terá o controle sobre nossas vidas até depois da nossa morte física, a vida eterna que temos. Ele é um Deus soberano. Nós esquecemos a soberania de Deus e às vezes queremos ser mais soberanos que Deus. Nós queremos ser donos da nossa vida, nós queremos disputar soberania. E aí vem o texto e diz que este homem que confia no homem é maldito, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Há um distanciamento de Deus. Eu não procuro mais Deus, eu procuro outras alternativas para a minha vida, e com isso há um afastamento de Deus, não há mais comunhão com Deus.
E aí ele é comparado a um arbusto solitário no deserto. Esse arbusto solitário no deserto, ele nasceu de alguma forma, mas ele está num lugar inóspito. O deserto tem uma salinidade muito forte. Existiam rios no passado, esses rios foram embora e deixaram seu sal lá. E este terreno, esse solo inóspito, não deixa que esta árvore frutifique. Ela é mirrada desde o começo e não frutifica. E aí vem a lembrança da Inconfidência Mineira, quando eles cumpriram a sentença de Tiradentes, se enforcando, eles ainda por cima mandaram colocar sal em todas as suas propriedades, para que elas não mais frutificassem, se tornasse um terreno inóspito. O sal, ele por vezes pode conservar alimentos, mas em quantidade ele não produz mais nada. Diz o texto que, além de não confiar em Deus, porque dele está afastado, tal homem não verá quando vier o bem. Ele está tão afastado que pode ser que o bem venha, mas ele não tem percepção, ele não tem sensibilidade para ver esse bem acontecer. De tão afastado que ele está de Deus. Ele estará derrotado para sempre, abandonado em meio à dificuldade. Não verá o livramento almejado, só terá sofrimentos, não dará fruto. Então, este homem é o homem que confia no homem. O segundo grupo de pessoas deposita sua confiança no Senhor. As soluções adotadas por Deus são tão incríveis e inesperadas que nós ficamos até surpresos quando Ele age. Eu lembro do reverendo Oswaldo usar a palavra incrível, porque a gente ia contar alguma coisa para ele, ele tinha duas expressões. Uma ele dizia incrível, e a outra ele dizia não brinca. Ele não fazia juízo de valor, a pessoa contava, ele aceitava a história, mas ele não dizia se era bom ou se era ruim, ele dizia incrível. Então é incrível a forma como o Pai do Céu age. Ele chama Gideão para combater os midianitas. E a história da Bíblia conta lá em Juízes, no capítulo 7, que eram 32 mil pessoas que estavam junto de Gideão. E o Pai do Céu diz: é muita gente. Se vocês forem com essa gente toda, vocês não vão dar glória a mim. Vocês vão puxar a glória para Israel. Israel não tem glória, quem tem glória é o Pai do Céu. Então ele diz: olha, faça todos os testes e mande os tímidos, e mande os velhacos, os covardes, os que já estão pensando em derrota para casa. E lá foram 10 mil e ainda sobrou muita gente. Diz: não, espera um pouquinho, faz um teste, quem beber água agachado não vai, só quem beber água com a mão. E aí só 300 pessoas. E eles acabaram com as 300 pessoas, o anjo do Senhor veio e acabou com os midianitas numa noite. Foram todos mortos pelo poder de Deus. Foi a minha própria mão que livrou, diz o texto bíblico. Davi e Golias. Davi diz: eu vou em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor do céu. E ele foi em nome do Senhor, do Pai do céu. Há uma ligação com Deus, com o poder de Deus. Ele punha a sua confiança no Senhor. Mais um exemplo da Bíblia é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ameaçado por Senaqueribe, e ele vai, quando recebe a ameaça, ele rasga a sua roupa toda e ele vai à casa do Senhor, ele vai ao templo, ele vai lá e diz: olha, eu não sou, quem é o Senhor? E o Senhor tem uma solução para ele. Está lá em 2 Reis 19. Ele diz assim, no capítulo 19, o versículo 1: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E aí, através de Isaías, ele tem a orientação do que ele deva fazer.
E aí o versículo 35 diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quando nós confiamos no Senhor, Ele vem agir. É Ele que age, e age de formas que nós não esperamos. Ele age de forma eficaz, mas de forma inesperada. Nós não nos indignamos até, nos surpreendemos com a forma como Ele age. O Salmo 32, no versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É Ele que instrui, é Ele que ensina. Nós precisamos obedecer. O Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E uma das doenças que tem hoje afetado tantas pessoas no mundo inteiro, a ansiedade que gera tantas outras doenças psiquiátricas, psicológicas, que tem desnorteado tantas pessoas, ansiedade. As coisas não aconteceram ainda, eu já estou pretendendo que elas aconteçam. Eu não consigo mudar o passado, não consigo mudar o futuro, e o meu presente eu estou estraçalhando inteiro, com uma ansiedade que me atrapalha, que me adoece. E aí Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A aproximação de Deus gera só benefícios. Eu tenho água ao invés do deserto. E ele diz aí no versículo 8: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Nós estamos perfeitamente sustentados, alimentados por Deus quando nós estamos perto dele e nós confiamos nele. Não teme as dificuldades, está preparado. Esse preparo é um preparo, nós não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã. Nós temos todo esse tempo de hoje para nos preparar. Preparar no estudo da palavra, na comunhão com o Pai, na oração, na vivência com os irmãos. Como é bom esta irmandade, essa fraternidade nossa. Não perde a força, continua verde. Não deixa de produzir mesmo dificuldade. Olha os nossos irmãozinhos que estão já em idade avançada, até hoje estão produzindo. Seus familiares ficam em volta deles ainda para beberar aquela sabedoria, aquela experiência, aquela vida com Deus que sempre tiveram. Confie em Deus. O Pai do céu pratica na vida de cada um de nós alterações. Se nós verificarmos, olharmos no espelho e tivermos uma fotografia aí nossa de anos atrás, verificaremos como o nosso rosto modifica. Drauzio Varela esses dias dizendo para nós que a nossa ossatura da face muda a cada 2 anos. A minha deve ter modificado, porque quando eu encontro um amigo de muito tempo, ele não me conhece, eu tenho que me reapresentar. Mas Deus faz alterações na nossa vida, e por vezes nós não queremos alterar. Às vezes Ele quer dizer que aquela nossa residência, o lugar que nós moramos, já não é aquele adequado, que existe coisa melhor para nós, mas nós não queremos. Naquele lugarzinho nós temos nosso sanitário ali, nossa sala de jantar é ali, nosso cupim nós já conhecemos, até dando um bom dia para ele. E nós queremos ficar por ali, não queremos sair do nosso conforto, da nossa segurança. E Deus às vezes está nos mostrando um caminho excelentemente melhor. E nós não queremos modificar a nossa vida, o nosso entendimento. Às vezes nós fazemos uma porção de conceitos na nossa vida, que são aqueles que tem que ser assim. Quem lida com o idoso não muda o idoso. O idoso chega lá no lar, ele senta no lugar para almoçar, não há quem tire mais, aquele lugar é dele. Não, o dia que precisar modificar alguma coisa, não se modifica. Nós somos muito rotineiros, e o Pai do céu é um Pai da novidade.
Ele quer que nós vivamos sempre em novidade de vida. Atendo uma pessoa, meu colega, mas muito mais antigo do que eu, está quase com 90 anos de idade, e ele não gostava de pagar as contas no passado, até hoje não gosta. Tem bastante dinheiro, mas não gosta de pagar a conta. Ele vai para a Rua 15 aqui e compra um bilhete de loteria do cidadão que vendia o bilhete de loteria. E ele diz: um dia eu te pago. Ficou com o bilhete. Advogado, o nosso fórum naquele tempo, eu comecei a advogar 40 anos atrás. O nosso fórum era um corredor, tinha a primeira vara até a 9ª vara. Quando esse advogado sai do cartório da primeira vara, ele vê o cidadão que ele deve o bilhete, e ele se esconde na 2ª vara. E vai ver processo e tal, dali uns minutos ele sai, olha para o corredor, não está o cidadão. Quando ele põe o pé no corredor, o cidadão aparece, ele entra na 3ª vara. E ele foi assim mais de 1 hora, ele foi assim quase 2 horas. Quando ele não aguentou mais, ele teve que sair, o cidadão abordou ele. Diz: fulano, espere mais um pouquinho, eu te pago. Não, eu vim contar que aquele bilhete que eu vendi para o senhor deu. O senhor foi sorteado, o senhor está premiado, o senhor ganhou o prêmio. E assim com Deus, às vezes nós nos escondemos dele e não sabemos do grande prêmio que já deu. Pensem diferente, abram o entendimento de vocês, pensem à luz da palavra de Deus, renovem o espírito, renovem os conceitos à luz da palavra, à luz da lei de Deus. Deus quer o melhor para nós. Tive alguma adversidade nos meus tempos de administração e eu pensava que era tudo para ruim. Mudava a administração, eu ficava meio no corredor. Quando conseguia uma cadeira, já era alguma coisa melhor para passar o expediente sentado, pelo menos. E ali os dias iam passando e dali a pouco acontecia uma coisa que eu não havia mais nem cogitado de perceber. São as vicissitudes, são os desertos da vida da gente que nós precisamos passar para melhorar o nosso entendimento, aumentar a nossa fé. A nossa fé é aumentada, a nossa fé pode ser ampliada, mas ela é muito mais ampliada nas vicissitudes, nas dificuldades, desde que nós confiemos em Deus. Ao contrário da árvore seca, a pessoa que confia no Senhor é como uma árvore frutífera. Como é bom produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos de alegria, frutos de paz. Como é que será que nós vamos ser lembrados pelos nossos pósteros? Vem aí gente que nunca viveu conosco, e dali a pouco, como é que era o Toshiaki? Toshiaki fez uma grande carreira no Banco Central, foi auditor, fez muitos cursos lá. Mas e o que é que ele pensava? Não, ele com a dona Sandra era ministra do acolhimento. Como é que será que os pósteros vão lembrar de nós? Como é que nós teremos esses frutos hoje? Quais são os nossos frutos? Será que nós conseguimos falar do Evangelho para as pessoas de perto de nós? Nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, a caixa do supermercado, o homem que vende coisas para nós. Tão gostoso nós produzirmos frutos. E se nós estivermos arraigados em Deus, se nós tivermos bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, nós teremos o final do versículo 8: e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Frutos que nós precisamos dar. Uns confiam em si mesmo, outros confiam em Deus. E como é que as pessoas reconhecem essas ações? Como é que nós reconhecemos as ações? O primeiro grupo pensa que é dele mesmo, então ele não precisa agradecer a ninguém mais, a não ser a ele mesmo. E aí vem a palavra de Deus lá em Daniel 4, 30 a 37, e diz de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o reino da Babilônia estendido pelas conquistas dele a um território imenso. E aí um dia ele diz assim, no capítulo 4
verso 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele era discreto, não achava grande coisa. Veja lá que ele achava que tudo era o poder dele. E vem a palavra de Deus nesse texto e diz que ele ia ser alijado da convivência dos homens, que ele ia viver como uma besta do campo, que ele ia se alimentar de gramínea, de forragem. Isso aconteceu com o Nabucodonosor até o dia em que ele reconheceu que o poder era de Deus e Deus devolveu o entendimento para ele. Leiam esse capítulo de Daniel 4, é tão interessante quando nós pensamos que somos nós que entendemos as coisas. O segundo grupo sempre reconhece que a mão de Deus está em todos os atos, por menores que eles sejam, e rendem graças, ações de graças, honram e glorificam o seu santo nome. Nós não podemos desviar nosso foco de Deus. Elias, depois de ter feito todo aquele espetáculo, de ter vindo chuva de novo, e ele mata aqueles profetas de Baal, e ele recebe uma ameaça de Jezabel, e ele ficou olhando para Jezabel. Quando ele tirou os olhos de Deus e olhou para Jezabel, ele pediu a morte. É o primeiro caso escrito de depressão severa, né? Mas foi uma dificuldade porque ele perdeu o foco. Elias perdeu o foco. Concluindo, irmãos, Jeremias sabia o que dizia, ficou firme, confiou no Senhor. Só o Senhor é que dá forças para vencer o pecado, livrar do inimigo, dos inimigos, livrar das dificuldades, dar a vitória. E aí frases feitas que diz: nunca diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. O Salmo 20, os versos 7 e 8, nossa meditação de manhã cedo foi esta, e ele tem uma palavra muito interessante. Salmo 20, 7 e 8 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Confie em Deus e você se manterá em pé, cumprirá o seu ministério. Cada um de nós tem um ministério a cumprir. Que nós possamos estar depositando toda a nossa confiança em Deus. Que Deus possa estar nos ajudando. E que nós possamos estar abertos para assimilar, para entender os caminhos que Ele tem para nós. São caminhos bons, garantidamente bons. Isso é a promessa de Deus que nos dá. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Vamos agora, em pé, cantar o hino de número 93. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação,
me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Querido Pai, nós estamos na Tua presença agora para agradecer pela Tua mensagem que vem da Tua palavra, que nós possamos estar aptos, ó Pai, preparados por Ti e depositando toda a nossa confiança em Ti, ó Pai. Sê conosco, nós queremos estar em perfeita comunhão contigo, junto de Ti. Só Tu és o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que espera as coisas de nós. Nós queremos nos apresentar no Teu altar. Usa-nos, ó Pai, como melhor Te parecer. Dá-nos o Teu amor, a Tua graça, e que nós possamos estar em todos os momentos na Tua dependência santa. Que nós possamos estar nessa vida demonstrando fidelidade a Ti, ó Pai. Tu és um Deus fiel e nós queremos corresponder a essa fidelidade. Ajuda-nos a cada dia, a cada momento, nesta semana que agora estamos iniciando. Dá-nos tranquilidade, tira de nós a ansiedade, ó Pai. Dá-nos a Tua paz, uma paz que excede todo o entendimento. Sê conosco, ó Pai. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco desde agora e para todo sempre. Amém. Estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós agora teremos o reverendo José Roberto, do reverendo Luiz Bittencourt, nosso dileto missionário entre os indígenas, estará ministrando a palavra na escola dominical. Damos boas-vindas a ele também. Nos saudemos com a paz de Cristo.